Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele, que além de ser um ótimo comercial pra gente, descobrimos que também é um dançarino. Você provavelmente não vai entender, mas ele dança muito bem a dança do Pod Crente, que essa semana ele deu um show. Episódio 50 tá vindo aí, hein? Gabriel Gomes. Não finjam que vocês não sabem. Eu não Tá bom, então. Não peguei. Pensa no episódio 50. Não consegui entender. Misericórdia, tô até com medo agora. Mas vamos pra mais um episódio. Eu estou me sentindo avivado pra esse episódio. Eu também. Tô empolgada, tô pra cima. Cheguei aqui meio descabelada por causa da chuva, mas vou lançar uma polêmica, eu só não sei se eu estou avivado de verdade ou um avivamento falso. Eita. Hoje o negócio vai ser sinistro. Fogo do céu. Não vou cantar, né? Não, não vai. preciso passar por isso. Não vai. Tá, já falou com a galera? Já, vamos pra mais um episódio. Tô feliz por esse episódio. Tô feliz com... A gente tá recebendo o Jonas Serra aqui. Incrível. Nosso primeiro famoso. Um furioso ancião. Furioso ancião não tem, mas a chuva Vambora. E ele, que não é jurado do The Voice, mas poderia ser, inclusive, The Voice se tiver uma vaga, porque ele tem um ouvido. Estávamos vindo pra cá, do outro lado da rua, ele ouviu a tiazinha cantando dentro da igreja e criticou, tá desafinada. Paulo Otávio Rodrigues. Critiquei não, falei nossa. Não, coitada da senhora. Falei nossa. Coitada da senhorinha. Tem idade de fazer sua voz você falando mal da mulher. Falei nossa. Mexe com a ungida do Senhor. Nossa. Meu filho, mexer com coque é a mesma coisa que Falei tocar no nossa. Mexe com a ungida do Senhor, vai. Depois aí, ó. A gente já tem histórico de mexer com o ungido do Senhor e o episódio. É verdade. Pelo amor de Deus. A última vez, ó. A última vez você sabe o que aconteceu. Vou mexer com o E profeta. meus crentões e minhas crentonas. Você lembra que tinha um youtuber que fazia isso? Só que ele era loucões e louconas. É bem antigo. Não lembro, não. Então vamos pra mais um episódio. Oi? É. Quem? Não sei por que, viu? Agora Do nada. Do nada. Vamos pra mais um episódio. É isso. Ué, não veio nada hoje? Não veio nada não. Tá precisando de avivamento aí. Esse hoje tá fraco. Avivamento mental. Então, antes de chamar o convidado, gente, eu quero pedir pra vocês curtirem, compartilharem. Tenho certeza que vocês vão adorar o episódio de hoje. Se inscrever no canal. Se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, que agora a gente bateu a meta de 1.000 inscritos, de 1.000 seguidores, graças a Deus. Se você assistiu o nosso último episódio... É verdade, ainda tem isso, né? Tem hater, mas... Aliás, chegamos aos haters. Quanto mais hater, melhor, mais Eles fazem visibilidade. Sejam bem-vindos, haters, também, a gente gosta de vocês. Mas não precisa esculachar, né? Coitado do Serginho. Vai com calma, pega com calma. Vamos lá, vou chamar o convidado de hoje. A gente já falou, né, que ele é nosso primeiro famoso. Obrigada, Senhor. Furioso oceano. Além de cantor, ele também é pregador, avivalista, líder de jovens e eu soube que é nosso colega de profissão, que ele também tem um podcast. Vem aí. Jonas Santos, seja bem-vindo. Que isso, hein? Com essa apresentação eu fico até meio sem graça pra poder falar, mas me sinto honrado de estar aqui com vocês, poder conhecer esse trabalho aqui. Muito legal, muito descontraído, muito alegre. A gente pode sentir a presença de Deus aqui nas brincadeiras. Então é isso, tô feliz. Vamos pra cima. Olha, já demos as boas-vindas, então aproveite o espaço, diga quem você é, o que você faz, do que se alimenta, onde vive, à vontade pra galera te conhecer. Então, sou o Jonas, né, lidero atualmente a Juventude Ativa, na Primeira Igreja Batista Nova Esperança. Moro em Belford Roxo, sou belfordroxense com muito orgulho. Não nasci em Belford Roxo, mas o Senhor me levou pra lá e eu tenho uma convicção no meu coração de que Ele tem um propósito ali com a minha vida naquela cidade.
Assim como o Senhor tem também para a vida de vocês aqui, para essa cidade, né, de Nova Iguaçu. E tenho desenvolvido um trabalho ali, tenho tido a honra de trabalhar com os jovens, que é um ministério, assim, muito prazeroso, cara. Deus tem me feito ter essa experiência, que é desafiadora, mas que tem os seus prazeres. Então, o Senhor também tem me dado a oportunidade de ir, né, em algumas igrejas na cidade, poder compartilhar o Evangelho e poder derramar da porção que o Senhor tem me dado, né, no secreto, no íntimo, na minha vida. E é isso, falar que é avivalista é um negócio, é um peso, né? Mas a gente tem falado muito de um avivamento que o Senhor, ele vai derramar sobre a igreja dele. E eu sei que os jovens, eles têm uma responsabilidade nisso tudo. Então, falar para jovens, falar de avivamento é uma das coisas que eu tenho tomado assim como responsabilidade na minha vida. É isso. Vou fazer uma pergunta pra gente já começar a falar desse assunto, né? Não, antes de eu fazer a pergunta, me fala como que você começou, chegou até a liderança jovem, chegou até essa questão do avivamento, foi um direcionamento de Deus ou foi algo que sempre ardeu no seu coração e você quis se aprofundar mais? Sim, legal, muito bom. Com o Ministério com Jovens, né, ele se inicia a partir de uma ida minha, né, em 2015 para um instituto bíblico. Eu fiquei ali em regime de internato ali 5 meses, 6 meses, recluso, né, aprendendo da palavra. Foi aqui no Rio mesmo? Foi em São Paulo, em Atibaia, né, no interior de São Paulo ali. Era de uma igreja local? Na verdade era de um apóstolo Davi Alves, né, o Instituto IDA, né, Instituto Davi Alves, que era o mentor espiritual do meu pastor. E a gente teve essa honra, né, porque de verdade, cara, pensa. Manhã, tarde e noite no instituto ali, ouvindo a palavra, né? Tendo um conhecimento teológico e ao mesmo tempo tendo uma vida com Deus, né? Buscando pela manhã, de tarde, de noite, tendo as tarefas diárias, né? E fiquei ali durante esse período onde eu pude perceber o chamado de Deus na minha vida. Ali você já era jovem, não? Jovem. Sim, não, já era líder? Não era. Eu vou pra lá com 18 anos de idade. Caramba. Eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade. E eu fico ali nesse tempo ouvindo de Deus, cara. Muito do que Ele tinha pra mim, tem pra mim ainda, né? Pra realizar. E ali eu identifiquei um chamado de Deus voltado pros jovens. Né? Talvez um chamado pastoral. Que também passa por terremoto aqui de avivamento. Aleluia. Mas ali eu percebi um direcionamento de Deus para um ministério da palavra, né? Aí eu percebi que o Senhor ele queria me aprofundar nas escrituras para poder pregar. Então ali até então não tinha experiência nenhuma ministerial. Então eu volto, né, do instituto já com a necessidade de chamar uma responsabilidade, ainda novo, né? Com 19 anos de idade, né? Mais ou menos. Assumir a responsabilidade de liderar uns jovens, talvez jovens até mais velhos do que eu, mas que um desafio que a gente teve que aprender, tendo a consciência de que se Deus chamou, Ele também prepara e isso é o principal para a gente poder dizer sim pro Senhor, que a gente não sabe de tudo, e que Ele tá pronto pra ensinar a gente na prática mesmo. Sentiu medo em algum momento? Cara, o sim foi o dizer sim pro chamado, né? É complicado. É difícil porque sempre que a gente vai olhar pra gente, a gente vai pensar que a gente é menor do que Ele. De fato somos. Mas o legal é que o sim vem junto com o Espírito Santo dizendo sim com a gente. Eu tive um período assim de desejo de parar. Mas o Senhor sempre se revelava para mim através de pessoas, através de sonhos, através de palavras proféticas, dizendo que não era o momento, né? E aí chega um tempo assim do meu ministério, que você fez a pergunta do avivamento, né? De falar disso, que eu sinto essa vertente, né? No Senhor e na palavra, em todas as minhas falas. Eu ia numa igreja, por exemplo, o tema era profundidade. E eu queria falar de profundidade, mas no fim das contas eu sempre era levado pelo Espírito para falar de avivamento. E eu comecei a perceber isso, que era uma intenção do Espírito Santo poder falar disso. E sempre que as pessoas vinham conversar comigo, eu tinha esse tempo aqui que a gente está tendo de mesa, as pessoas viam isso.
As pessoas falando, eu tendo esse direcionamento na palavra, sendo levado pelo Espírito Santo para poder falar, eu percebi. Eu acho que o Senhor está me escolhendo para falar nesse tempo sobre avivamento no meio dos jovens. E aí o Senhor começa a abrir um leque assim, de oportunidades para falar nas igrejas dentro do tema. Então é engraçado, né? Maneiro. Quando vê um tema avivamento assim, algumas igrejas que já me conhecem sempre tem a oportunidade de me chamar e me convidam para falar do tema. Porque a gente já até conversou algumas vezes aqui sobre isso, e você falando isso me desperta para isso. Já vivo. Não, porque nós já falamos algumas vezes sobre pregadores que às vezes têm uma palavra muito parecida. Ou, por exemplo, pregador, eu vi o mesmo pregador na minha igreja e em outras duas igrejas, e ele trouxe uma vertente de palavra que acabava sendo a mesma. Uhum. Você acredita, então, que existem pessoas, como no seu caso, que foram chamadas para isso? Porque lembra que a gente já conversou sobre isso algumas vezes? Específico. Não de avivamento, Sim. mas de algum assunto Tipo, específico. a gente ia assistir, tipo, o cara tava numa igreja, já aconteceu, tipo, da pessoa vir na nossa igreja e na sede. Uhum. E aí a gente vê que existia a palavra era muito parecida. Mesmo usando talvez textos Textos diferentes. A gente tem consciência de que eram palavras diferentes, Uhum. mas Mas levavam foi pro mesmo lugar. E aí eu já vi algumas pessoas no papel de julgamento disso, Uhum. outras que defendem. Qual é a sua visão sobre isso? Cara, como eu disse, eu começava a preparar o sermão querendo ministrar algo diferente. É muito bom você falar sobre isso, porque eu também, um certo momento da minha vida, eu reparei, poxa, peraí, vou tentar mudar um pouco a mensagem. Não que eu esteja falando exatamente a mesma coisa, mas tá sempre indo pro mesmo lado. E eu, por mim mesmo, entendi, cara, eu preciso falar outra coisa, senão as pessoas vão ver, né? Hoje em dia a gente tá numa era midiática. Alguém filma aqui, marca, vai pro post, vai pra internet. Até você mesmo quer compartilhar um tema diferente na sua rede social e você fica, pô, só tem uma mensagem. Até, às vezes pode surgir até o pensamento da pessoa na igreja, tipo assim, cara, de novo essa palavra. Exato. E assim, eu sim acredito que o Senhor, ele levanta pessoas pra falar sobre determinados temas, né? E também acredito que, cara, o texto bíblico, ele é maravilhoso, porque você extrai dali riquezas, né? E cura, libertação, né? O cara que lê um texto, ele vê avivamento, ele estava morto, passa a ter vida. Então, estar morto e passar a ter vida envolve muitas coisas, né? Eu já tô falando de avivamento aqui. Mas o cara pode receber uma cura, tanto física, né? Ou uma cura emocional, num mesmo texto. Eu acredito nisso. E o Senhor, ele tem unção, né, derramada sobre a vida de alguém que é específica. Né? Eu creio nisso, né? Então, a partir de um momento assim, eu percebi, cara, eu vou parar de lutar contra essa vertente que o Senhor colocou no meu coração. Também meio também, tipo, João Batista, ele pregava muito sobre se arrepender, né? Sim. Tipo assim, Exato, era só cara. isso. Tipo assim, o papel dele era, mano, se arrepende. Tipo assim, ninguém falava a mesma coisa. A gente recebeu uma convidada aqui, a Gisele, e a gente falou sobre pregação com ela, e o tema era outro, mas a gente acabou entrando nesse tema, porque ela tinha um chamado, ela enxergou desde muito cedo um chamado com ela de pregação, mas muito voltado para a exortação. Então ela ia nas igrejas e as pessoas já falavam, já sabiam que ia vir. Sim. E ela, por um tempo, chegou a entrar meio que numa crise de identidade, assim, Nossa. e querer pregar outra coisa. E Deus sempre levava meio que João Batista. Tá vendo? Ó, vocês vão aprendendo. Aqui Tá igual aquele aqui é meme. multifunções, Tá igual irmão. aquele meme dos os funcionários da minha empresa. Aí o administrador, eu. Aí Eu. o contador, eu também. Muito bom. Parece aquela mídia da igreja que você tá adorando, né, pessoa? Quando você abre o olho, tá uma fotógrafa. Tem uma foto dessa. O Gabriel uma vez tirou uma foto dessa. O Gabriel era fotógrafo. Aí ele falou, cara, Paulo, olha isso aqui. Aí o cara tá assim. Aí a outra foto, o cara tá assim, olha pro Gabriel. Aí ele faz assim de novo. Dá um meme, tirou dá um outra meme. foto. Dá um meme. E aí ela tava falando sobre ser chamada pra isso e como isso era puxado, né? Era difícil. Ela até comentou que uma vez ela foi convidada para pregar numa igreja e ela falou, ela já estava tão conhecida por ser aquela que exorta, que ela não quis. Chegou na hora, ela pregou, mas ela pregou uma outra palavra e depois o Espírito Santo cobrou dela. Sim. Teve um pastor que chegou e até falou assim, só isso? Tipo assim,
Cadê? A gente conhece por uma coisa, você vê que entregou outra. Meu Deus. Uma função que exige uma ferramenta específica, né? É o cara querer cortar uma árvore com um martelo. Ficar ali... Eu acredito dessa maneira. Sim. Existe uma forma mais eficaz, que é a que o Senhor chamou a gente para fazer. Aí você vai tentar ir por outro lado, talvez não vai fluir com a eficácia. Pode fluir pela misericórdia, bondade, graça de Deus, a fome das pessoas, mas a eficácia mesmo, eu percebi isso comigo, né? E aí eu tenho dedicado mais intencionalmente a falar disso, né? Na minha cidade principalmente, que é o que eu tenho visto. Que também há um movimento nesse sentido, verdadeiro, genuíno, do Espírito Santo, para que jovens se posicionem nesse sentido. Então, é uma oração que eu faço, cara, para que haja um avivamento genuíno mesmo, de transformação da mente e, assim, consequentemente, na nossa geografia. Eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer antes, que é algo que a gente, às vezes, sempre discute entre a gente, e eu acredito que você já deve ter ouvido muito, mas avivamento é o falar em línguas? É isso e acabou? Caramba. Na história dos avivamentos, né? Principalmente o avivamento da Rua Azusa, né, com William Seymour, é um avivamento assim, muito, muito legal, muito bonito, né? Bate de frente com muitas questões ali, ideológicas, políticas, mas uma das coisas que é bem importante citar é o falar em línguas, né? Ali é evidenciado o dom de línguas e talvez uma característica principal da Rua Azusa é o falar em línguas. Inclusive eles levantam as características e uma das que eles colocam é essa, né? Então assim, dentre o falar em línguas, a luta contra a segregação racial, que eu creio que também foi de Deus, é uma estratégia do Senhor para poder acabar, né, ou então ajudar as pessoas nesse momento, também tem a questão das vidas transformadas. Então, assim, é uma evidência de que o Espírito Santo se manifesta? Sim, é um dom. É um dom de edificação própria, como a palavra diz. Mas eu não posso limitar um avivamento, que é Deus vindo e intervindo, a simplesmente um dom. Então, é dizer que Deus quer transformar uma cidade através de um dom que é de edificação própria. Então, se é o dom de línguas, ele é uma como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas é uma evidência de que tem avivamento. Então a gente está vivendo um avivamento há muito tempo no mundo inteiro, mas que ainda não transforma algumas geografias, realidades, né? Então a gente tem que questionar se é de fato avivamento. Muito boa pergunta, porque tem gente que realmente pode confundir, né? É porque eu particularmente acredito que, e eu queria até te perguntar um pouco sobre isso, existe diferença entre mover, manifestação do Espírito e avivamento? Porque eu acredito que a gente vive, por exemplo, a Rua Azusa é de fato um avivamento, porque na minha concepção ela tem característica de um avivamento. Ela tem característica de um avivamento porque ela vai ela tem um mover, mas ela vai para além do mover. Isso que você estava citando, né? tipo, mano, foi 1906, né? Alguma coisa 1906. assim. E, exatamente. Pô, o avivamento da Rua Azusa perdura mais de 100 anos. E trouxe uma transformação para América. Você vê, eu ouvi falar do avivamento da Rua Azusa a primeira vez em 2010 com o Lucinho Barreto. Na época que o Lucinho tava no auge, assim, ele pregava muito sobre isso. E eu me lembro, mano, tipo assim, na época saiu no Los Angeles Times, o jornal mais relevante, um dos mais relevantes dos Estados Unidos, falando que existia um lugar onde estavam reunidos negros, brancos, igreja, latinos, mexicanos e asiáticos. O que para 1916 era... Sim. Então, assim, por exemplo, dando um exemplo mais concreto, eu tive no Descende. Laís também estava lá. Vivemos um mover muito grande. Eu vi, nitidamente, prodígios e maravilhas que eu nunca vi na minha vida ali. Mas hoje, pensando, eu não estou condenando o mover, eu acredito no mover. Mas eu acredito que ali foi mais um mover do céu do que um avivamento de fato. Posso estar errado. Porque eu acho que um avivamento a gente só consegue
perceber ele com o tempo e com as transformações que ele vai trazer. O que você acha? É muito complicado a gente limitar, por exemplo. Isso é avivamento. Isso não é avivamento. Porque, em resumo, o avivamento é Deus vindo de fato e trazendo vida. A gente, usando o exemplo do Descende, é muito bom você falar disso, porque aconteceu um mover de Deus. Mas avivamentos nasceram de moveres de Deus. Então, assim, o que pode acontecer depois do Descende? O que pode acontecer de pessoas que estavam lá, tiveram experiências assim que nunca tiveram na vida e startou algo que, com o tempo, foram pessoas que foram levantadas por Deus no Descende, que hoje são usadas, assim como nesses avivamentos na história, né, Evan Roberts, William Seymour, mas que tiveram o start da fagulha no Descende. Então, a gente pode dizer que aquilo ali levou para algo, mas a gente não pode dizer que esse é o algo. Então, o Descende não é o avivamento. O avivamento passa pelo Descende. Cara, em que momento na história você imaginava que ia acontecer esse movimento todo? Reunir tantas igrejas. Num estádio. Não, né? Em três estádios de futebol. Então, assim, é um mover de Deus. É espiritual o que está acontecendo ali. E eu assisti, né? Eu não fui, né? Mas eu assisti de casa e a presença de Deus era tão forte, né? Que eu tinha a convicção, cara, Deus está ali. Deus está se movendo. E com certeza vocês tiveram experiências assim, magníficas, dizendo, caramba, o Senhor tá de acordo com isso. E de fato está, é um mover. É interessante porque no avivamento da Rua Azusa, usando talvez um exemplo, né, que você falou sobre perdurar, alguma coisa, dar continuidade e construir algo, né, mais sério. Né, não que não seja, né? Amém. Mas eu até separei aqui, ele é caracterizado pela vertente pentecostal, o pentecostalismo na busca pelo batismo com o Espírito Santo. Hoje você vê, levando para o lado pentecostal, o cara que quer muito Deus, primeira coisa que ele pede, quero ser batizado no Espírito. Então eu quero ser... Caramba, eu escuto muito isso. Eu sou de uma igreja batista, né? A nossa igreja é muito tradicional, né? Brincadeira, mas é muito tradicional da palavra, né? Então, assim, a gente vê os jovens chegando para mim falando, eu não fui batizado no Espírito Santo. Como eu faço para ser? Você nota o quê? Uma fome. Eu quero muito ser batizado no Espírito Santo. Então busca por ele, através da palavra, através da oração. Você vê que essa busca por um batismo representa um avivamento. Eu quero um avivamento pessoal. Cara, nasceu na Rua Azusa, essa busca, essa importância. Uma das coisas que eram pregadas era isso. Gente, vocês precisam buscar pelo batismo, pelo enchimento do Espírito Santo até transbordar. Então, como eu tenho falado, tipo assim, eu sempre entendi avivamento como algo meio que social ou geograficamente. Tanto com a comunidade ou quanto com a igreja. Porque, vamos supor, não sei você, mas eu vejo estão buscando pelo avivamento. Mas vamos supor, a igreja X não fala com a igreja B do que é do lado. Eu fico, mano, como é que vai ter um avivamento se as igrejas nem se conversam uma com a outra, tá ligado? E é tipo assim, mesma rua, de frente uma com a outra. Exato. Não, vou abrir uma igreja de frente pra tua, pra pegar a tua galera. Eu fico, mano, como é que vai ter um avivamento assim? A gente já falou disso aqui num episódio que o Brunão do Morada estava conversando com um rapaz americano e ele falou, cara, o avivamento pro Brasil vai vir através de duas coisas, palavra e unidade da igreja. Ele falou, palavra a gente até consegue, mas unidade é um ponto um pouco complicado. E é algo até que a gente conversou sobre até o próprio Descende, pô. Tipo assim, tinha gente de todas as tribos, exato, todas as produtoras musicais. Pô, eu sou da época do Louvorzão. Louvorzão era, não, só uma bandeira só. Só uma bandeira, aí tinha um outro evento que era só uma bandeira. Não, Descende não, todo mundo dava, tipo assim, tinha relevância cristã. Sim. Vem, cara. Tá pregadores e pastores de denominações diferentes. Até lá de fora, tá ligado? Existe uma predisposição. Pode falar, não, pode. A gente mesmo comentava antes do Descende sobre os pregadores que estariam lá e foi uma surpresa pra gente ter o Silas Malafaia. Malafaia, Valandro. Eu nunca vou esquecer da pregação dele. Todd White, e aí de repente vinha outro cara de outra vertente completamente diferente. Damares. Tipo assim, pessoas com linhas teológicas completamente diferentes. Luciano Subirá. Então, tipo, você via você via todos seguiam uma linha cronológica falando, dando essa certeza e confirmação do que de fato estava acontecendo ali. E realmente foi estavam alinhados, né, no Sim. espírito. Sim. E então, é interessante ver porque existe uma necessidade de um avivamento. Quando há essa necessidade,
vou usar o termo, né, que talvez não vá exemplificar melhor, mas há um desespero em que aconteça. Eu acho que nesse desespero em que aconteça um avivamento, a falta de unidade ela vai sumir. Sabe quando você precisa muito de alguma coisa, você esquece qual a camisa que você está vestindo. Você esquece que o teu time é rival, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas. Então, a gente precisa tanto de um avivamento na juventude, de que, cara, linha teológica, a gente precisa de Jesus e a manifestação dele aqui urgentemente. Então, acho que a unidade e a palavra, tá certo, mas não é tão difícil. Não é tão difícil quando a gente enxerga a necessidade. Quando a gente deixa de viver um avivamento por falta de unidade, é porque a gente não entendeu a necessidade do avivamento. Então, quando o calo apertar um pouco mais, que isso vai acontecer, a gente vai ver, caramba, a gente precisa se unir urgentemente. Mas porque assim, eu tava pensando sobre isso hoje, porque eu sabia que essa pauta seria trazida para cá. Você vê que a gente está avançando nisso, ou a gente está parado, ou a gente retrocedeu? Porque eu particularmente enxergo tristemente que a gente como igreja brasileira, temos meio que entrado meio que quase numa máfia. Cada um tem a sua, e ninguém se mistura com ninguém, porque as igrejas elas têm crescido muito internamente. Então, tipo assim, você vê uma igreja de muita relevância, com muito nome, ela vai abrindo, cada bairro ela abre a igreja dela. E aí ela meio que não curte quando aquela pessoa vai visitar uma outra igreja que não seja dela, porque a igreja tá no bairro dela. Então, assim, eu tenho visto que essa unidade, ela talvez não tenha acontecido da forma que deveria acontecer. Até politicamente falando, e não politicamente no sentido de direita ou esquerda, mas estou falando de igreja mesmo. Sim. No sentido de que a gente tem montado, se eu tenho uma ideologia, eu tenho que discordar totalmente da sua, se a minha teologia é uma, se eu sou pré-milenista e você é pós-milenista, a gente não se mistura, se eu sou calvinista e você arminiano, a gente não se mistura. Você tem enxergado, como é que você tem enxergado isso? Então, na verdade, o Brasil ele passa por um período, não agora, mas ele passou por um período assim de um avanço dentro das igrejas muito grande. Você vê tecnologia chegando na igreja de forma, né, bem forte. Só que dentro dessa construção, né, desse crescimento interno, existe uma linha muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, de não construir os nossos impérios, né? Então, assim, eu tenho uma estrutura muito boa. Olha, vem ver. Olha, aqui eu tenho eu ofereço isso, né? E a gente precisa estar atento constantemente pra gente não entrar nessa onda, né? A gente tem os Estados Unidos, a gente tem a galera da gringa lá como referência. E o que a gente está vivendo hoje, a adaptação que a gente vive, né? Você fala que a sua igreja ela tem uma estrutura muito bacana já há um tempo, e de fato isso é verdade. Mas isso é referência para nós hoje. Se você for lá na gringa, conhecer a galera que vem de lá... Tava assistindo até um podcast com a Laura Solgueres, que também estava nos Estados Unidos há muito tempo. Eu não sei se ela veio pro Brasil, não consegui pescar isso. E o que ela traz pra gente no Brasil olha, é como se eu viesse do futuro dizendo pra vocês, o hype não é a estrutura. Era lá. E a gente olhou pra lá como referência e trouxe a estrutura. E a gente tá se adaptando nessa estrutura. Mas vai chegar um momento que a gente vai ver, caramba, não era isso. Não era isso porque é o entendimento que eles estão tendo lá. E passa por uma construção de império. É muito importante ter estrutura, mas não sou contra. Isso é meio que histórico. As coisas primeiro acontecem lá para depois reverberarem aqui, para depois chegarem aqui. E a gente olha para a igreja hoje, tirando algumas denominações, a gente não vê brasilidade. Não vê brasilidade nas igrejas. A gente vê um padrão americano que a gente trouxe para cá. Exato. Isso nas nossas músicas, na estética das nossas igrejas, na forma como a gente adora, na forma que o Ministério de Louvor se porta, tudo isso. E isso, mano, não começou ontem, né? Isso já tem muito tempo que a gente vê isso. Muito tempo. E aí você vê, né, se a gente continuar
nessa referência, vai chegar um momento que a estrutura ela não vai ser tão importante. E aí, a construção do império, né, no bom sentido, né, da boa estrutura, foi bom até que ponto? Foi importante até que ponto? Pra gente receber bem a membresia, pra gente conquistar mais pessoas pelo conforto. Eu creio no avivamento no Brasil quando o brasileiro se posicionar como brasileiro. Porque é isso que o mundo espera. É notório perceber que quando a gente coloca a essência, né, brasileira, a gente busca com um coração sincero. A gente vai buscar com um coração sincero. A gente muitas vezes pode entrar no erro de tipo assim, caramba, ou eu busco a Deus num culto, ou eu faço um culto, organizo um culto, numa estrutura de fome por Deus, sede por Deus, ou eu não posso fugir do script do culto que é hype. Se é que vocês me entendem. O modelo, não, aquela estrutura ali, eu não posso sair dela, porque é a estrutura que deu certo em muitos lugares. Então, tá, o que é dar certo? É seguir uma estrutura ou se é chegar diante de Deus como igreja com fome e sede? Né? Porque falar de avivamento, né, voltando um pouco para a temática, a gente não fugiu, né? Mas entrando para a temática do avivamento, é falar de fome e sede. E até que ponto a gente tem fome e sede para não precisar buscar saciar essa fome e sede por métodos? O próprio Bruno Morada no podcast, ele falou uma vez assim, na igreja dele, o Michel Louveira ia cantava música lá de fora, cantava, mas sempre buscando também versão, tipo assim, da própria igreja, porque tipo assim, a gente está passando coisa que eles não estão passando, e a gente precisa cantar o que a nossa igreja está passando. É isso aí. Tipo assim, não adianta cantar sobre bondade de Deus, se a gente está passando, tipo assim, mano, cadê o amor de Deus? Entendeu? Tipo assim, ele falou nessa linha assim, eu falei, cara, tem sentido. Às vezes a gente está cantando música lá de fora que não está batendo com o que a igreja em si está vivendo. A Laura fala sobre isso nesse podcast, pouco. Quando ela fala lá da experiência dela lá no Cefenai, ela fala sobre que eles, antes de irem ministrar, eles buscavam numa sensibilidade do Espírito o que o Espírito queria ouvir e o que o Espírito queria transmitir para a igreja. E aí, nesse sentido, você começa a mapear o que é o avivamento e como ele geograficamente pode chegar, como ele pode... Mano, porque assim, cara, eu tava vendo, a gente gravou um episódio sobre a Reforma Protestante e isso me ativou de pesquisar um pouco mais sobre. E aí eu fui ver, mano, Calvino em Genebra, o avivamento que Calvino trouxe, não existia um mendigo na rua. Era um avivamento social. Por quê? Porque a igreja e ele entendiam as demandas daquela região, do que aquele povo estava precisando. Então, dentro do que o Paulo está falando, não tem como você trazer um avivamento se você está muito ligado no que está sendo gerado lá fora e não no que está sendo gerado aqui dentro do seu país. É que às vezes a gente fica também, então, como ele falou do método, a gente fica tão focado no que vai dar certo que a gente acaba não olhando para o que a nossa comunidade está precisando. E aí a gente busca a Deus por aquilo que eles estão buscando lá, sendo que o que é de lá, o que é nosso aqui é nosso aqui. Eu vi até a Camila Barros falando sobre isso. Ela disse, ela estava falando sobre Atos 2, né, que é um avivamento famosíssimo. É uma manifestação do Espírito Santo, aliás. E ela falou que aquilo ali foi resultado de busca. Porque muita gente lê Atos 2 e fala, o Espírito desceu, não sei o que aconteceu ali. Ela falou, não, eles vinham, esperando também, Você não recebe se você não buscar. Sim. Não vai ser assim, Senhor, quero falar em línguas, igual você falou, os jovens da igreja. Tá bom, só vou pro culto, não leio a Bíblia, não busco, não tenho secreto. Exato. Mas é a questão do... Vai dando glória. Até a língua lá. É a questão do imediatismo. Porque nessa passagem, antes dessa passagem, Jesus chega e diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos, aí vocês vão, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Passa-se um tempo e vem Atos 2. Existe um tempo. Existe um tempo de busca. Inclusive, é bom tu falar isso, porque Deus tem tanto interesse em ensinar a gente na espera, né, sem um método, apenas obedecendo, porque a obediência fala muito, cara. Que nesse meio tempo, que é um tempo grande, dois tentam fugir, ou melhor, desistem. Deus tem tanto interesse que ele,
são os dois no caminho de Emaús. Sim. Em que o Senhor ele se manifesta para eles ainda não tendo a capacidade de reconhecer que era Jesus, ele se manifesta ali, ensina a palavra, ou seja, traz eles, e aqui eu vou para outro ponto, traz eles para uma realidade inicial, ou seja, leva eles para a origem. Ele começa a ensinar as escrituras, ou seja, a lei, os profetas. Passagem é linda demais. Ele começa a trazer o seguinte, olha só, tudo isso aqui está apontando para esse momento. Vocês não podem deixar. Existe uma promessa que foi dita lá atrás, com um entendimento errado que eles tinham acerca do que era essa espera. Uhum. Não, pô, a gente esperava que ele viria redimir o povo, estabelecendo o seu governo, né? Vamos dizer assim, trocando as palavras para hoje, ele ia mudar a ideologia, ele ia asfaltar todas as ruas, não ia ter enchente, né? A gente ia ter uma vida muito melhor. Esse era o entendimento daqueles dois, cara. E ele começa a dizer, não, tudo que eu disse que atrás, ou seja, volta para a origem. Que aí você vai perceber que você precisa esperar por algo certo. Então, fala de uma espera, não uma espera inerte, mas principalmente por uma espera de algo correto. Eu preciso saber o que é o avivamento, por exemplo, para poder alcançá-lo, esperar e buscar por ele. É buscar a coisa certa. E aí a gente volta para aquele método, né? Porque a gente usa os métodos pelo que a gente considera correto. Eu vou usar o método do que deu certo naquela geografia. O que deu certo lá é para dar certo aqui? A gente tem que se fazer essa pergunta. O que é dar certo? O que é dar bom? Deu bom, então vamos fazer igual. Porque eu sou também daqueles que falam que a gente está um pouco longe de se viver, mas eu também enxergo pelo lado positivo de que algo está acontecendo. Eu sempre falo isso nas minhas mensagens. Cara, alguma coisa está acontecendo. A gente precisa ter um olhar também crítico nesse sentido. Em procurar o que o Espírito Santo está fazendo. O que ele está gerando. Porque ele está fazendo alguma coisa. A gente está falando disso aqui já é alguma coisa. A gente está se mobilizando em saber, em buscar saber o que é o correto. A busca pelo correto nos ensina muito. Então, eu falo pra galera lá na nossa realidade, na nossa cidade. A gente passou por uma fase ali, um período em Belfor Roxo, muito difícil no que diz respeito à criminalidade. Sim. E hoje, não ter Belfor Roxo entre os 5 com mais crimes São respostas. é um avivamento. Brincadeira, mas é uma ação de Com Deus. certeza. É uma resposta de Deus, porque eu vejo não só a minha igreja se posiciona em oração, mas outras igrejas que eu vou que se posicionam em oração Sim. e busca por isso. Então, eu preciso olhar para o que deu certo lá fora, mas o que está dando certo hoje? Cara, tá dando bom. A oração da igreja tá mobilizando, por exemplo, Belfor Roxo. Eu tenho uma visão mais cidade, mais né? sua. Sim. Não, Eu eu acredito. Não lembro o nome dela, acho que é Ana Nóbrega, aqui cantando Diante do Trono. Tá lá, na Cantava. Então, eu fui no congresso do Diante do Trono que teve em Niterói. E no final ela deu um testemunho falando exatamente sobre isso, que ela foi para Amsterdã, em missão, e lá na Rua Vermelha, não sei se todo mundo conhece, que é a rua mais famosa do mundo por ter prostituição livre. Ah, sim. E aí ficam mulheres em vitrines de loja com a luz vermelha. E aí ela falou que estava lá e ela se sentia extremamente incomodada com aquilo. Pessoas drogadas nas ruas, bebendo muito. E ela começou a levantar um clamor. O tempo inteiro que ela esteve ali, não me lembro se foi uma semana, um mês, mas enfim. O tempo inteiro que ela esteve ali, ela ia em clamor por aquela cidade, especialmente por aquela rua, porque ela acreditava que alguma coisa Deus ia fazer. Ela foi embora. Uma semana depois, a galera que ficou lá, né, porque veio uma metade, a outra metade ficou lá, ligou para ela e falou: você não sabe o que aconteceu aqui. Saiu uma lei em que agora é proibido beber na rua. E eles estão estudando a possibilidade de não haver mais drogas livres na rua. Então, o que você falou da criminalidade, eu acredito. Deus faz. Se você está orando por isso, com certeza Deus vai fazer. Cara, a gente viu isso em BH, mano. Você vai pra Belo Horizonte, não existe uma pessoa, mesmo descrente, que não saiba onde é a Lagoinha. E todos que identificavam que nós éramos turistas lá, perguntavam se a gente ia na Lagoinha. Você vê um respeito na cidade, um nome tipo assim, que tá ali já. Um peso de que lá nos anos 2000 começou, Sim. com Diante do Trono, pastor Márcio Valadão, e que você viu que, mano, tomou completamente, praticamente o estado inteiro, porque a Lagoinha nem fica em BH.
praticamente, não fica no centro de BH. Você vê que eu tava no Rio, em um lugar totalmente aleatório, e aí tinha uma pessoa na fila que tava na minha frente, e essa pessoa era de Minas Gerais, e aí eu não falei nada, ele não sabia que eu era cristão, nada. E aí eu comecei a falar e tal, começando a conversar, eu falei que já tinha ido pra BH, ele perguntou se eu já tinha ido a uma Lagoinha. Não, todo mundo que vai pra BH precisa ir na Lagoinha. Ok. Olha que marco que uma igreja traz pra uma cidade, mano. Meu Deus. Pra um lugar. É bizarro isso, é incrível. E se puxar na história, você vê, né, cara? Cada experiência, Nossa. né, que na tudo que adoração, se gerou ali, não. que foi berço pro Brasil. Não só ali, não ficou só ali em BH. Sim, sim. Né, foi pro Brasil Até mesmo. hoje em dia é referência. É. E agora o menino tá crescendo, tá indo pelo mesmo caminho, né? Como é que é o nome dele? Isaac. Ele tá absurdo. Uhum. Você falou de jovens, né? Que você tem que direcionar os seus jovens. Você como líder, como que você faz para lidar, para segurar a questão da emoção? Porque a gente sabe que jovem é emocionado, né? Quanto mais novo, mais emocionado. Como você faz para segurar, mas também não podar? Porque uma palavra errada, você pode destruir aquele desejo, aquela fome, aquela sede. Porque é uma posição difícil, né? Especialmente você que fala sobre avivamento. O cara tá ali querendo, quero mais, mas talvez não esteja de uma forma da forma correta, digamos assim. E aí? É uma posição difícil, mas que na vida, o discipulado, vamos dizer assim, ele ajuda muito nesse sentido. Vou querer também. Ele ajuda nesse sentido, porque, por exemplo, quando se fala de avivamento, a gente pensa na emoção, a gente pensa na experiência, a gente pensa no rodar, no pular, no grito, na manifestação em dom de línguas, de cura e tal. E querer se movimentar para que isso aconteça acaba tendo bastante essa experiência. A pessoa quer muito avivamento, ela faz de tudo para ver aquilo. Então você vê pessoas uma orando pelas outras, nas reuniões, buscando por algo, e isso é interessante. O que acontece com a gente é o seguinte, eu não falo exatamente, vem cá, cuidado com a emoção, hein? Porque senão você trava muito, né? E eu também não falo, vem cá, vocês precisam se movimentar para buscar alguma coisa. Eu procuro instruir, né, sobre o que é avivamento, que o avivamento não é uma emoção. Mas ele se manifesta de várias maneiras. Né? Então, eu prefiro gerar uma expectativa no coração de que algo pode acontecer do que falar, se mobilize para que aconteça. E isso, pelo dia a dia, eles estão sempre olhando, né? Então, se você parar, eu falo de avivamento, né? Mas se você ver no momento da adoração, eu não sou aquele cara que... O Júnior sabe, tá aqui, que me conhece. Sou aquele cara que tá lá... Tem gente que é assim e se expressa dessa forma. E tem facilidade pra se expressar assim. O que também não é motivo de poda. Por exemplo, para de gritar aí. A gente quer ouvir o louvor, eu quero adorar aqui quietinho. Não é também motivo pra isso. Mas que quando eles estão, por exemplo, olhando pra mim, eles vão perceber que eu tô buscando. Mas eu tô buscando na minha identidade, eu tô buscando como eu sou. Eu sou mais na minha. E tem um cara que tá tudo bem, né? Então é mais em gerar essa expectativa. Cara, busca. Só busca. É porque esse ponto que ela trouxe, eu percebi o quanto isso é complexo. Porque e aí é uma autocrítica, praticamente. Porque para algumas coisas Deus foi me desconstruindo muito a respeito de ceticismo. E de julgamento, assim. E aí que julga? Eu tô ao lado de dois que vai na mesma linha às vezes. Né? Mas eu fui... Fale por você, Quem conhece, quem conhece, deixa aí nos comentários, por favor. Mas eu fui estudar sobre... Quando eu fui estudar sobre avivamento e ver os avivamentos que aconteceram, olhando por um lado, assim, eu acho complexo porque todos eles, hoje, ou até naquela época, seriam tratados como exagerados. Porque se citou até o Evan Roberts e outros, John Wesley, a própria Rua Azusa. Irmão, era busca 24 horas por dia. Nada aconteceu do dia pra noite. Era busca o tempo todo.
E aí, a gente hoje, às vezes pode olhar para movimentos de oração que acontecem, salas de oração que acontecem 24 horas por dia, e a galera tá ali, e pessoas que fazem 40 dias de jejum. E eu sei que existe um padrão de limite do que é saudável, mas, irmão, Ultrapassa. entende? Porque assim, olhando por um lado mais cético, de alguém que é mais de boa, o cara pode olhar para aquilo e falar, pô, esse daí é exagerado, esse aí é emocionado, esse aí... Mas, mano, todos os avivamentos da história, grandes avivamentos, as pessoas estavam Sim. exageradamente E buscando o facilmente Senhor, mano. julgaríamos emocionalismo. Emocionalismo. Não, e Cara, isso pode que causar que um trauma, doideira tá? isso, cara. Eu posso falar, isso pode causar um trauma. Eu já fui travada, não na igreja, no Vida. Acho que eu já contei isso pra vocês. É um retiro da nossa igreja. E aí eu tava ali num momento, e aí veio uma pessoa, pegou no meu braço e fez assim. Juro. E olha, Basta. eu não sou, vocês me conhecem, eu não sou a pessoa que gira, Dá uma né? segurada, irmã. Não sou a pessoa em Já. movimento. Aquilo ali era muito específico. É, né? E até hoje, se eu tô na igreja, assim, eu paro pra ver se a pessoa tá do meu lado. Uou. Juro, por Deus. Quando eu sinto que tá assim, eu olho assim Aham. pra ver se ela tá lá. Ai, meu Deus do céu, que é isso? Passa pela É horrível. passa Isso pela trava muita intimidade. gente. Isso passa pela intimidade, porque se é uma pessoa que conhece você, sabe que você não é assim. Uhum. Então ela vai falar, poxa, ela tá num momento diferente, então eu não vou travar. Por que passa pela intimidade? Porque quando a gente tem conhecimento de quem a pessoa é, e ela tá nessa experiência com Deus, que a gente pode julgar emocionalismo ou não, a gente vai olhar os frutos. Os avivamentos trouxeram pra gente experiências, assim, emocionantes. Literal. E de fato. Mas você vê os frutos. Então é o depois. Não é sobre travar o momento, mas é sobre o depois. O que a gente precisa instruir? O depois. Como é que é? Como é que vai ser? É emoção. A gente só vai julgar se foi emoção ou se foi de fato no depois. Então não é sobre travar no emocionalismo. É sobre conhecer e deixar fluir. É instruir a busca. A busca que leva a gente a viver o quê? Um metanoia. Levar a gente a viver uma vida de Deus. A gente viveu isso recentemente, né? Teve lá o avivamento de Hillsbury lá, né? Na universidade. Sim. Aí você vê o ponto onde a igreja tá dividida. Porque Avivamento? para todo mundo virou especialista em avivamento. Verdade. Internet, Então pai. todo mundo tinha uma Não vejo opinião. gente que agora todo mundo é E aí especialista em você, Israel versus exatamente. E aí você ficava vendo, tinha um cara que, mano, o cara tava em outro continente, saía do continente, falou, vou pra lá, e foi pra lá. E aí eu já vou entrar no julgamento. E falou da gente. A gente tá aqui, ó. Ninguém julgou nada. Não, mas eu fui até vítima. Você vê o cara que faz isso, aí você vê o outro falando, não, aquilo ali. Porque, de fato, era uma igreja, era uma faculdade metodista, ou seja, uma faculdade já cristã. Mas, de fato, o que se viveu ali foi um mover de Deus sobrenatural. É. As pessoas estavam já há 3 dias lá e tinha pessoas que não tinham saído lá de dentro. Eu não me lembro de, agora sim, nessa geração mais moderna, na nossa geração, ter visto algo dentro de uma universidade dessa forma. Mover de Deus. Mas você via que a igreja já se dividia ali. Tipo, não é avivamento, o povo tá emocionado. Ah, não, mas a gente não tem como julgar agora, e aí com isso eu já concordo. Aí tem um outro falando, mas tem que ver como é que tá a cidade. Mimimi do crente Não, mas complicado. o que a gente tava falando do antes, ali era uma faculdade de teologia, né? Então provavelmente eles já estavam buscando por aquilo há muito Não, tempo. era uma reunião contínua. Sim. Então, tipo assim, o avivamento em si, ele só se torna avivamento no fruto. Tipo assim, mano, Ao longo do tempo. o mover de Deus ali, vamos supor, o próprio P.O. descende. Vamos lá, até então ele não é um avivamento. Ele vai se tornar um avivamento quando daqui a 5, 10 anos, caraca, sempre descende, aconteceu isso e tal. Tipo assim, o Gabriel tiver com os filhinhos deles, tipo assim, aconteceu isso quando eu era jovem, que mudou minha vida. Deu esse entendimento sobre a palavra de Deus. Tipo assim, porque a gente tem que acreditar que avivamento, mano, Deus papai, bum, pegou fogo, geral começou a falar em língua, começou a rodar. Não, tipo assim, é o que vai acontecer. Tanto que, conferência, congresso, festividade,
todo domingo, no último culto, qual é o que mais fala? Não é o que vocês estão fazendo aqui agora. É os frutos. É o amanhã. Tipo assim, mano, você não pode queimar agora pra Deus e amanhã vocês querem fechar a porta e falar, não, já fui, já treinando vivi, Deus, tá bom, você vou ser no baile normal. agora, tá ligado? O Fábio Coelho, ele fala que o avivamento tem que culminar numa transformação social. Porque tem uma pergunta. Eu acho que existe o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. Então, aí vai do que a pessoa busca. Por exemplo, eu quero uma manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu chamo o batismo com o Espírito Santo de avivamento, por exemplo. Se o cara, ele chama, aí vai de cada um, né? Uhum. Se eu chamo o batismo com o Espírito Santo de um avivamento, ou seja, aconteceu um enchimento do Espírito Santo que transformou a realidade daquela pessoa, ela pode denominar que ela passou por um avivamento Foi avivado. Pessoal. Eu passei por um avivamento pessoal porque foi a vida de Deus, através da minha busca, eu pude acessar algo que Deus liberou e ele trouxe vida ao que estava morto. Então eu passei por um avivamento pessoal. Mas quando se trata de um avivamento coletivo, aí tem essas vertentes que a gente acaba questionando. É interessante falar do coletivo porque cabe mais discussões. É simples. Pessoal o cara não vivia algo pessoal com Deus, passou a viver. Cara, ele viveu um avivamento pessoal. Ele passou por um metanoia. É a vida de Deus se manifestando na vida dele e aí o padrão de vida dele muda. O coletivo ele passa por várias transformações de várias linhas ideológicas, né? O que é a geografia, o que mudou na geografia, o que precisava mudar na geografia, sabe? Muitas questões. É interessante pensar sobre isso porque sempre vai haver discussão se foi avivamento ou não. E todos os avivamentos da história tiveram questionamentos se foram avivamentos genuínos ou não. É interessante pensar que se avivamento é a vida de Deus se manifestando na Terra, Deus pisou na Terra. E ele foi questionado se era o próprio Deus. Então, é interessante pensar, peraí, Jesus veio aqui na Terra, pisou o próprio. Questionam se ele é o Messias. E questionam, inclusive até hoje, pensam que ele foi só um profeta. Então, a gente vai dizer que esse é avivamento e ponto, e vai ser unanimidade? Não. Cara, nunca vai ser unanimidade. Mas uma coisa a gente tem que ter convicção. É Deus ou é emoção? A gente tem que ter convicção do que a gente busca. Agora, o cara tá buscando. Eu tô buscando. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sim. Continuar buscando. Se a emoção aí vai entrar nessa linha que a gente entrou aqui em consenso. É o fruto. E aí a gente porque eu acho que como igreja a gente tem vivido mais um avivamento interno do que externo. Porque os nossos avivamentos às vezes têm sido muito para nós, como igreja, do que para refletir no externo. Você, por exemplo, citou até o seu município, o seu bairro, e como você tem visto a transformação lá. E é uma coisa que eu paro para pensar muito. A gente vive um tempo... Você pegou a estrada de Madureira para vir para cá. Se eu for te perguntar quantas igrejas cristãs você viu, você vai falar inúmeras. E se você rodar o Rio de Janeiro inteiro e ver quantas igrejas existem aqui cristãs, você vai ver muitas. Só que a gente tem em um dia 35 ônibus sendo queimados. A população morrendo de medo. O Rio de Janeiro é dividido entre milícia e traficante. Como é que... E aí eu questiono isso, e em oração eu até falo sobre isso. Como é que num país, e botar só o estado, num estado com tantas igrejas, eu tava ouvindo um podcast de um cara que não é cristão, ele é um ex-PM, um ex-pop, alguma coisa assim, e já foi secretário de segurança do Rio e tudo mais, e ele falando que ele nunca viu um momento tão violento no estado do Rio de Janeiro como a gente está vivendo agora. E aí, às vezes, eu vejo que essa questão do avivamento interno é porque externamente a gente talvez olha para isso como população. A gente se preocupa, separa as e aí quem pode bota o filho no carro blindado, quem pode mora dentro de condomínio, quem pode anda só de Uber. Você protege o solo, a sua família, os seus amigos, mas como igreja, a gente talvez não se preocupe em olhar para isso.
E aí a gente entra na parada do misticismo. Eu não tô dizendo que a gente não deva orar. Mas a gente vai olhar para Gaza, a gente vai olhar para Israel, a gente vai olhar para Palestina e amém, a gente tem que olhar e orar. Mas a gente está vivendo uma guerra no Rio de Janeiro, irmão. E quantas vezes a gente está vendo a igreja se levantar como igreja e falar, vamos estabelecer um tempo de oração pelo nosso estado. Porque os grandes avivamentos que a gente viu na história, foi isso que aconteceu. O País de Gales experimentou 100 mil pessoas convertidas em 6 meses. Porque um cara se levantou e falou, ó, vamos mudar a história desse país, cara, aqui. Isso é muito poderoso. Então, tipo assim, talvez não falta isso, a gente começar a olhar para além das nossas conferências, cara, dos nossos congressos. Eu vim planejando falar sobre isso. O pessoal, né? Porque nunca se falou tanto de coach. Uhum. Do crescimento emocional, né? Crescimento, enfim, inteligência emocional, intelectual. E se você for numa palestra, por exemplo, você vai ver que o foco é o crescimento pessoal. E eu tô disposto a abrir mão de tudo e de todos em busca desse meu crescimento. Inclusive eu pago fortuna pra ouvir um cara falar que tá na Bíblia. E aí eu ver o cara jogando a mesa pra cima. Pois é, cara. Então assim... Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus. É. O pessoal olhando assim, ó. Com um valor exorbitante. Paguei R$2.000. Cara, então assim, o cara tá disposto. Eu vi até o Alessandro Vilas Boas num podcast falando sobre isso. Que ele tinha membros da igreja dele que vendeu tudo pra ir numa palestra e focar no crescimento pessoal, né? E na inteligência emocional. E não deu certo. E eles estavam desesperados. Pronto, deu ruim. E aí, a gente nunca se falou tanto, mas temos essa realidade. Então é sobre um olhar pra si, sabe? É sobre um olhar pra si e querer o seu sucesso. E aí, trazendo pro nosso campo das igrejas e do quantas igrejas a gente vê e o quanto continua do mesmo jeito, é sobre isso, cara. É sobre pessoas que se posicionaram como Evan Roberts, Charles Wesley, George Whitefield, como eu anotei aqui, Jonathan Edwards. Se você olhar para a vida desses caras, eles abriram mão da vida deles. Eles abriram mão do tempo deles. Eles se dedicaram 100% pela fé. Então foram homens que, se você olhar, eles pararam de olhar para si, cara. Exagerados. Que quem olhava para eles falava, cara, esse cara morreu. Ele morreu, ele tá vivendo pra Deus. Então eu acho que falta isso, cara. E de verdade, essa é a minha busca. E assim, eu falo numa posição, e eu até me sinto pronto pra falar sobre isso. Eu não falo na posição de alguém que teve uma perda e, portanto, é fácil liberar. Não, porque já é uma busca minha. Você tá me entendendo? Então assim, há pouco tempo, vai fazer 6 meses que eu perdi a minha esposa. E a nossa vida, como casal, era em prol do reino. Era em busca do reino. Então, eu tenho a convicção de que ela está com o Senhor, porque ela dedicou a vida dela, ela entregou a vida dela. E de verdade, cara, a gente está aqui... Eu aprendi tanto com isso. Nós aprendemos tanto na nossa igreja, a nossa juventude aprendeu tanto com isso, que a gente percebe que, cara, isso aqui vai passar e vai passar rápido. E não sei se vocês percebem, mas o tempo está cada vez mais acelerado. Então, o que a gente está construindo? O que a gente quer? Qual é o nosso padrão de sucesso? O que a gente está buscando? Será que a gente está focado mesmo num avivamento genuíno para a nossa cidade? Ou a gente só quer o nosso nome um pouquinho acima de outros nomes para a gente ser o cara referência desse avivamento? De verdade, cara. Isso não importa. Isso não importa, mano. Eu já passei por essa fase de querer, de verdade, pregar pelo Brasil, de verdade. Se o senhor tá me chamando pra Belford Roxo, eu não quero sair de Belford Roxo, mano. Mas eu quero ver um avivamento em Belford Roxo. Pô, Belford Roxo, você não quer conhecer outras igrejas? Quem sabe ter a oportunidade de pregar em grandes igrejas? Cara, glória a Deus. Mas que, de verdade, se eu for escolher, eu quero que eu seja convidado pra ir numa grande igreja pra poder falar do que Belford Roxo tá vivendo. Amém. Tá me entendendo, cara? Então, assim, a gente precisa morrer, velho.
A gente precisa morrer pra nós mesmos e viver pra Deus, E, mano. tipo assim, esse ponto que você traz, até do seu testemunho, é muito sobre o avivamento também. Porque eu acho que o avivamento é você saber ouvir o não de Deus também. Você vê que você tá transformado quando nem o não de Deus pode te separar dele, né? Você poderia largar tudo, questionar a Deus, E assim, eu vou até te abandonar cortar. tudo. Eu não posso ser hipócrita aqui pra galera que vê em quantas vezes eu pensei em desistir. Eu tenho até uma experiência nisso. Enquanto a gente tava no hospital, e ela ainda doente, né? Na esperança da melhora, eu falei, quando ela sair daqui em alta, eu vou deixar tudo. Vou deixar o ministério e vou cuidar dela. Né? E aí acontece. Aí eu fui e falei pra Deus. Não, na verdade eu falo isso pra Deus, ainda ela na cama, eu ali, né, acompanhante. Eu faço essa oração e aí eu escuto o Senhor falando, não, eu não completei o que eu tenho pra fazer. E eu tive essa convicção, mas dentro do meu coração ainda tinha. Mesmo eu sabendo que ainda não tem que ainda o Senhor não completou, eu vou parar, eu vou cuidar, né, da minha família, da minha esposa. Então, aconteceu tudo. Depois que aconteceu, eu falei, pronto, agora eu tenho todos os motivos pra parar. E cara, eu ouvi uma voz muito clara no meu coração, dizendo, não é tempo de se esconder. Não é tempo de sumir, é tempo de se esconder. E isso é diferente. O sumir é largar tudo. O se esconder faz parte de um preparo Secreto. na pessoa certa, num secreto, pra continuar vivendo. Eu fui muito questionado, cara. Eu ainda sou um pouco questionado pelo fato de ter continuado. Mas você sabe que eu ouvi uma pregação essa semana, e aí a pregação falava sobre... O que eu entendi muito da pregação foi... Não foi uma pregação, foi um vídeo. O cara tava contando a história e aí Deus me deu um discernimento sobre aquilo dali. Sobre as limitações de Elias. Que Elias pede pra morrer. Ficou depressivo. A gente Ficou falou depressivo. disso em um episódio. Falamos? Foi da Setembro Amarelo. E aí ele vai pra dentro da caverna. E eu vejo que em algum momento, por um momento, Deus entende ele no esconderijo. Tanto que Deus envia um anjo e o anjo fala pra ele, olha, come, se alimenta Precisa se e fortalecer. descansa. Isso. Então assim, esse tempo é com certeza necessário. Sim. O tempo de não sumir, o tempo de se esconder nele. É debaixo das asas dele. E debaixo das asas dele, ele continua cumprindo com aquilo que ele chamou cada um de nós, cara. Então, assim, eu tô vivendo o meu luto. Né? O que as pessoas confundem muito e tem muita preocupação, e tudo bem ter a preocupação, é pensar que eu não estou passando pelo meu luto. Não, eu estou passando pelo meu luto, mas eu estou vivendo o que o Senhor me chamou para viver. Peraí, o meu luto vem em primeiro lugar do que Deus na minha vida, ou aproveito o não de Deus para poder parar? Aonde que entra isso? A única diferença é que, cara, eu encontrei prazer em fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Não Isso tem. faz muita diferença. Isso faz toda a diferença, porque se eu não tenho prazer naquilo que ele me chamou, eu usaria desculpa e pararia, pô. Então, talvez se eu não estivesse me posicionando naquilo que Deus já tinha me colocado e que eu já estava fazendo, eu teria parado, teria sumido, de fato. Eu vi até um vídeo hoje, conversa um pouco com esse assunto, era tipo assim, a legenda era, será que Jesus realmente esteve entre a gente? Aí era os 12 discípulos assim, aí Pedro fala assim, gente, Jesus morreu, tem um plano, vamos lá sequestrar o corpo dele. Aí os outros 10, né, no caso, não, é isso aí, pô, vamos fazer, quem vai fazer o que depois? Então, a gente esconde ele e fala que ele ressuscitou. Pô, mas e depois? Então, a gente vai pregar o evangelho, continuar pregando o evangelho a toda criatura e tal. Mas tem um negócio, a gente vai morrer. A gente vai ser crucificado de cabeça para baixo e tal, mas a gente vai pregar o evangelho. Aí o cara fala assim, mas peraí, tem sentido? Tem certeza isso aí? Quer não? Jesus não. A gente está fingindo uma história de Jesus. E é bem que você falou, tipo assim, mano, o cara acreditou, é tão real aquilo, o encontro com Jesus Cristo, que o cara, mano, se eu morrer, não importa mais, tá ligado? Eu tenho um propósito a seguir, eu tenho algo a ser feito para o nome dele. Eu falei, cara, quando tu falou isso aí, na hora me remeteu esse vídeo. E é fato, cara. A gente vai passar pela nossa vida por dores, mas a gente não pode
abrir mão daquilo que o Senhor preparou para nós, porque Ele sempre surpreende, Ele sempre guarda. Né? Eu passo por momentos muito difíceis, né? De lembranças, de saudade, mas eu sinto sempre o Espírito Santo ali. Né? É importante falar sobre isso. E o meu prazer está em ver que eu estou fazendo o que Ele me chamou para fazer. Né? E é isso. Você tem recebido resposta no seu ministério, Sim. né? Sim. Para cuidar de outras vidas. A gente já fazia isso juntos. Né? Eu não estou usando como válvula de escape, eu só continuei fazendo. E é isso, estamos buscando por isso. Rapaz. Nossa. Temos quanto tempo, Paulo? 1h05. Eita. Nossa. Tem mais alguma pergunta? Ai, É porque eu fiquei meio sensível. Não, porque de fato esse assunto é delicado demais. Porque eu passei por uma experiência muito parecida. Não casei ainda, então não foi. Né? Mas foi uma pessoa muito próxima e eu vi muito disso também. Eu acho que quando a gente é marcado pelo Senhor em algum momento, a gente não. E não é clichê dizer que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Sim. Porque a gente experimenta disso. O avivamento também é isso, sabe? Ele traz uma marca que, irmão, você vai carregar pra vida toda. Por isso que quando uma pessoa me pergunta se a gente já... como é que eu sei que eu vivi um avivamento de verdade? Eu falei, mano, olha pra Paulo. Paulo teve... Pode ser também. Muito bom, muito bom. Você olha pro Paulo e fala, mano... O cara perseguia cristão. O cara odiava, participou diretamente da morte de Estevão, tava lá, viu como é que Estevão foi morto, assinou, não fez nada e tava indo para perseguir mais cristão e no caminho ele encontra Jesus. Meu Deus. E aí passa por olha como a gente volta na parada do processo. Paulo passou 3 anos até começar o ministério dele. Até ativar o ministério dele. Então, essa parada do tempo relacionada ao avivamento, você vê que é muito importante. E faz parte do processo. A gente tem que sair dessa onda de imediatismo. Vem a marca, vem o momento seu com Deus e você... Porque a construção, Jonas, de avivamento também não é fácil. Eu até falei com o Paulo sobre esses dias. Conheço uma pessoa que tem passado por uma luta muito grande relacionada a um vício. E aí eu já cheguei ao ponto de falar pra ele, quase falar pra ele, irmão, é exagero. Se a TV te faz pecar, desliga sua televisão, nunca mais liga ela. Se o teu Instagram te faz pecar, desinstala ele, não... mas eu que tenho que vencer, irmão. Fugir da aparência do mal. Deus não manda você confrontar, foge. Então, essa construção até chegar ao seu avivamento de fato, é busca. É muito de busca. Alguém aqui deu o exemplo da Camila Barros, eu lembrei que eu tava assistindo um culto dela, e aí ela foi clamar por um batismo com o Espírito Santo, porque Deus estava instruindo ela a clamar por isso, antes mesmo dela pregar. E começou um movimento na igreja, foi até na Lagoinha, Niterói. Começou um movimento na igreja. Eu vi. Ela começou a chamar as pessoas, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Só que de repente ela deu um banho, que eu tenho certeza que foi um banho de água fria, não em todos, mas em uma parte significativa. Que ela falou, se você não está buscando, não vem não. Se você não está buscando, não vem. Porque vai ter gente aqui que está pedindo por isso há muito tempo. Deus está chamando essas pessoas que estão buscando por encontro com Ele há muito tempo. Você acha que você vai fazer o que você faz lá fora, vai chegar aqui dentro e o Espírito Santo vai te preencher, vai te Não. Seu batismo com o Espírito Santo vai ser diferente. Você vai sair daqui sem ser batizado, vai entrar no teu quarto e vai buscar por isso no teu quarto até você estar pronto para ser. Vai construir. Então, sair do imediatismo e aí, mano, ali com certeza gente que não busca, gente que não tá alinhado com Deus deve ter levado saído da igreja. Nossa, deve ter, caraca. Na primeira fileira tá... O cara tava levantando no lugar dele. Deixa eu sentar aqui que...
Se Ai, teve essa cara. sensibilidade, de ser sincero ao ponto de não ir à frente se não estava buscando, né? Sim. Isso também é importante, né? Porque às vezes a gente acha que vai enganar. É. Vou ficar aqui quietinha, daqui a pouco o Espírito Santo vai ter piedade de mim, vai descer pra eu não passar vergonha. É isso. Mas uma pergunta agora pra vocês, curiosidade. Batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? Porque eu venho de uma igreja que, mano, o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Tá ligado? Na verdade, existe uma denominação que. E aí nessa eu julgo, que eu acho realmente um exagero. Ah lá, Paulo. Pô, Terceira. nessa não tem Terceira, como. já quer falar da gente. Mas, tipo assim, mano, pra você ser pastor, você precisa ser batizado com o Espírito Santo com evidência em línguas. Pré-requisito. Pré-requisito. Enfim, não julgo, mas já julgando. Mas, fala É aí. complicado, cara. É uma temática. Eu prefiro responder a pergunta dele. Eu prefiro responder a pergunta dele. Isso daí. Caramba, cara. É complicado você colocar pré-requisito, sendo que é Deus que chama, né? Então eu vou escolher aqui o que é bom pra alguém ser levantado, sendo que, na verdade, a unção do óleo, pelo menos eu entendo assim, é um reconhecimento daquilo que você já está vivendo e é um reconhecimento diante das pessoas do que Deus já chamou a pessoa para fazer. Porque se Deus chamou, cara, você vai ser construído para viver aquilo. E aí a unção, o óleo, né, vamos dizer assim, uma consagração pastoral, vai ser, olha, gente, estamos reconhecendo o que ele já faz, o que ela já faz, já está pastoreando, já está ensinando, a sua vida pastoreia, o seu testemunho nos ensina, então há um reconhecimento. É só o público. Né? Aí publicamente a gente consegue. Então, quando eu coloco pré-requisito, eu digo pra todo mundo, ó, gente, busca por isso aqui, porque aí você vai conseguir um cargo mais aí o elevado. cara, às vezes até exagera, não foi de fato, mas Exato. aí precisa. Pô, foi que nem uma vez, lá na igreja teve. Um amigo nosso foi levantado a pastor, aí o pastor mesmo, ele botou no telão assim, qual eram os requisitos. Tipo assim, vai nos vizinhos perguntar como é que é a pessoa, no trabalho, como é que a pessoa gera o seu dinheiro. Falei, cara, bem maneiro isso, porque tipo assim, geralmente, Sim. não, meu chamado é de pastor. Pronto, Mas, só porque você falou agora entendeu? de fato, é importante. Eu lembro. Tá falando do Emerson? Sim, sim. Aham. É interessante lembro. falar disso que eu lembrei. Na minha igreja, além do ofício da liderança com jovens, o pastor entendeu de Deus de me consagrar evangelista. E aí ele fez esse movimento, cara. Eu, com 19 anos, né, numa denominação batista, o que não é comum, né, ter uma... Na verdade, não é comum o reconhecimento total dos 5 ministérios, né? Então, ter um evangelista numa igreja batista não é comum. Sim. Então, assim, pra você ver como é que a nossa igreja é bem tradicional, assim, batista tradicional. E aí ele fez esse movimento, eu achei muito interessante. Né? Um jovem de 19 anos, ele vai nos meus pais e pergunta, vocês concordam com Caraca, esse reconhecimento? maneiro. Né? Eu lembro, né, dele fazendo essa pergunta. Meus pais, prontamente, sim, ele já faz isso, ele já vai pregar. Mas uma pergunta bem maneira. O que é evangelista? Caramba, boa pergunta. O ofício do evangelista Eu ia perguntar, mas eu fiquei com vergonha. é um dos 5 ministérios, né? A gente tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, né? Que a gente consegue ver isso na Bíblia. Que são os 5 ministérios que uns são chamados para, né? Então, cada um tem a sua função. A gente costuma falar que o apóstolo é aquele que dá a identidade, né? O profeta é aquele que aponta o caminho, né? A direção de alguma coisa. O evangelista é aquele que vai mais longe, né? Que vai alcançar, falar do evangelho ao perdido. O anelar, né? Esse aqui é o anelar, né? É o pastor, né? Que fala da aliança, né? Que trata da aliança, né? Da igreja, vamos dizer assim. E o mestre é o que abre o entendimento. Que fala Descobriu o São Paulo. que abre o entendimento. Ele vai ele vai mais profundo, né? No que diz respeito às escrituras. E aí abre o entendimento, há aquela libertação, né? No entendimento. Mas todos os cristãos estão dentro de algum desses? Seria isso, mais ou menos? Existe algum cristão que não tem nenhum? A Bíblia só deixa claro que uns foram chamados para, Ah, sim. né? Então não tem como eu definir aqui para vocês que todos têm um. Aham. Algumas pessoas acreditam nessa vertente teológica de que todos têm uma vertente ministerial. Mas eu acho que todos
os cristãos podem fluir na unção de um, mas que talvez não foi chamado para ser consagrado especificamente para o ministério. Por exemplo, não significa que você não é pastor, que você não pode cuidar de uma pessoa. Pastorear, ensinar. Não significa que você não foi consagrado mestre, que você não possa ensinar a palavra e abrir o entendimento da pessoa. Sim, né? a nossa igreja é muito nessa linha. Então, eu compartilho do mesmo entendimento. Então, não significa que você não foi consagrado profeta, que você não pode profetizar e ter uma palavra de conhecimento, né, sobre a vida de alguém. Então, assim, uns foram chamados para, significa o quê? A consagração. E consagração fala de separação. É único e exclusivamente para isso, né? E aí, o cara que não foi consagrado, talvez ele não tenha um chamado, mas ele pode fluir, né, nesses ministérios. A gente é música, mano. A gente é música. Uns foram chamados para a batera, o outro guitarrista. Profetiza através da canção. Pegou uma pergunta que não foi respondida, eu acho. Sim, do batismo, né? Foi. Do batismo, se é falar em línguas, né? Não é, obviamente, é uma evidência. Eu não posso definir que o batismo no Espírito Santo é um dom. É como eu disse no início até, é dizer que você foi completo por Deus a partir de um dom que Deus te deu, de graça, para você edificar o seu espírito. E também não tem como a gente definir, você foi batizado, você não foi batizado, porque é algo pessoal, é uma experiência pessoal, e que também a gente precisa olhar para os frutos. São os frutos que vão definir se aquela pessoa foi batizada no Espírito, porque batismo fala de imersão, bapto fala de imersão, de ser cheio, de estar transbordando, de estar imerso, né? Quando você, por exemplo, perde o controle. Você vê lá em Ezequiel, a passagem que acho que está em Ezequiel 47, você vai caminhando e existem níveis. As águas que dão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, chega uma hora que que não dá pé. Você está sendo só levado. Eu acho que o batismo ele pode ser evidenciado quando o Espírito Santo ele te toma por completo. E aí pode acontecer a manifestação através do dom de línguas, pode acontecer de alguém rir muito, pode acontecer de várias coisas. Mano, é muito louco. Foge do normal. É muito louco. É muito Som do riso. Espírito de riso. Eu já vi, cara. É muito doido. É muito louco. Chorar muito, pode ser também. Olha, vou te falar, tem uma prima que ela é um som do choro? É o quê? Cara, não sei se você chora muito? Nossa, ela é comumente ela, assim, chamado de um som do choro, né? Ela, mano, essa eu não sabia que existia, não. Mano, ela, tipo assim, nossa, é uma parada de ela fica muito quebrantada, muito constrangida, assim, ela... É um choro assim. Quebrantamento... De desespero, aí você tem sim. que... Não, mas tu vê que, tipo assim, voltando umas 2 casinhas, você falaram sobre ser exagerado. Uhum. Tem a unção do choro, mano, que é um choro, tipo assim, que ninguém reconhece. Mano, a pessoa tá fora de si. A unção do riso, que eu fui até na Lagoinha de Niterói, aí tava tendo, eu fiquei, mano, é muito louco, pô. Tipo assim, ninguém ri dessa forma. O pessoal rindo, tipo diferente. assim, tá ligado? Exageradamente. Exagerado. Tá ligado? Eu falei, mano, loucura. E você vê que é genuíno. Genuíno, Você mano. sente, né? Que é Tipo genuíno. assim, teve um momento assim que o pastor botou a Bíblia assim no altar, aí chamava a pessoa pra ler. A pessoa começava a ler e começava a rir, pô. Aí ele, vocês trabalharão e vão rir, sei lá o quê, e a pessoa começava a rir. Eu falei, cara, eu olhava pra minha noiva assim, eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu nunca tinha visto. E você começa a rir das pessoas rindo. Sim. Aí Eu falei, mano, te pega. que doido, mano. Por isso que a gente fala que nesses avivamentos, hoje a gente, se tivesse, talvez se eles acontecessem hoje, muita coisa nós iríamos estranhar e a gente iria tratar como exagero, mano. Porque a gente não tá acostumado. Porque não é a nossa A gente só realidade. vê fora. E outra, é uma parada muito de bolha, de nós estarmos dentro da nossa bolha. Aconteceu muito recentemente uma conferência muito grande em São Paulo. Uma amiga minha foi. E aí ela fez uns reels lá, uns stories lá, e aí eu também assisti uns pedaços da conferência de um O que é, Paulo? Ih, mano, pegou ali. Ué, não é story não? De um movimento. De um movimento. Ele já foi pego, aí tá Tipo assim, de rindo. um movimento muito conhecido no Brasil. E tipo, eles têm umas paradas que a gente já Foi compartilhou. aquele vídeo que a gente tava falando que
o cara tava falando que a gente precisa parar de limitar, porque a gente estranha, às vezes a Exato. pessoa tá rolando no chão. O Nick fala sobre isso. E Eu- tipo assim, acho que é a gente meio que limita O Nick. Parça Super dele. Nick. Ele é Um tão dia fã ele- que é parça. É muito fã. Ele fala sobre isso, ele fala que a gente limita a unção do outro por algumas questões, ou porque a gente não chegou àquele nível de unção, ou porque a gente não tem discernimento sobre aquela unção, ou porque a gente tá muito preso na nossa bolha. Porque... Não, pô, acho que, tipo assim, pela nossa experiência, tá ligado? Tu tem uma experiência X. Pô, a pessoa começa a fazer o Y, tu fica, mano, eu tive esse entendimento, eu tive essa experiência, não foi dessa forma. Mas eu acho que é cultura também. Então, a gente tende a Porque, acreditar por que vai exemplo, ser igual pra todo mundo. Vocês são da Bleia, vocês Uhum. cresceram na Bleia. Já, Eu não. já tenho mais um viés de liberdade Sim, pra entender. Então, Sim. eu sempre fui de batista. Se eu for numa assembleia tradicional, super pentecostal, sei lá, algumas coisas eu vou estranhar. Não quer dizer que não sim, seja. é que não nem, seja sei Deus. lá, estamos todos adorando ao mesmo Deus. Mas vamos supor, tem igreja que você não, homem tem que usar calça social. Batizou calça social. Tem igreja que, pô, tatuagem é legal, tá de boa, mas boné não pode. Tipo assim, então eu acho que é meio tipo assim, mano, a experiência que aqui existe, não vou falar que lá fora não existe, mas tipo assim, os de fora não é a nossa experiência. Só Eu acho que é acaba cultura, só pô. é esse Mas sabe padrão. uma coisa que eu acho que a gente se Aí, perde? rapidinho, aí entra o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Vamos supor, é o pentecostal, é o falar em línguas, evidenciar isso. Se você não fala, você não, tu não pode, porque o que a não gente foi passou batizado. foi dessa forma. Sim. Tem que ser igual. É Eu tenho porque uma pergunta. existe uma... Só pra complementar, existe uma questão que a gente entra aí e que eu já vi acontecer principalmente na adolescência. A gente vê muito isso acontecer com adolescente. Não sei se você lida com adolescente na sua igreja, mas a gente vê muita questão da comparação. Isso acontece até no meio jovem. O cara olhar adulto pro, também. o cara olhar pro outro, e, tipo assim, pô, ele tá tendo uma... Isso já aconteceu comigo, gente. Tipo, você olhar pro outro e falar, pô, ele tá tendo uma experiência que eu queria muito ter. E eu não tenho. E aí você acha que, pô, aquele dom que o outro tem, você também tem que ter pra chegar ao nível dele. Ou você se sente menos porque, sei lá, por exemplo, alguém que não experimentou da evidência de línguas. Eu imagino que são, em alguns casos, pode ser pessoas que em alguns momentos já se pegaram, já conversei com pessoas, já se pegaram em crises de identidade, assim. De falar, pô, por que que eu não? Por que que eu nunca? É porque foge à realidade. O que acontece? Você pode receber o batismo no Espírito Santo e você pode passar, por exemplo, pelo choro, pelo riso, por pular, girar. Coisas que você pode fazer agora. Né? Claro que eu não tô falando que é manifestação do Espírito Santo porque eu fiz e tal, não. Mas são coisas que não fogem do comum. Não vai pra uma esfera tão sobrenatural. Tipo assim, você não rompe. Aí não rompe com a realidade. Nada do que você já não tenha visto. Quando você fala das línguas, pô, peraí, esse cara até hoje falava português. Por que ele tá falando isso agora? Então quer dizer que pra eu alcançar um novo nível espiritual eu preciso falar assim. Então automaticamente eu vou evidenciar que o batismo é falar em línguas. Porque eu fui além da forma natural. O que é normal acontecer. Você vai ver isso muito em adolescentes e jovens, novos convertidos, pensando, caramba, quero falar em línguas. Por quê? Porque eu quero ser batizado. Não, peraí. E convenhamos, o cara fala por experiência própria. Eu fui batizado, eu tive evidência de línguas muito novo, com 13, 14 anos. Então, tipo assim, assim que eu fui, mano, eu era adolescente. Eu achei que eu já tava no Santo Graal. Eu achei que... O próprio Eu achei que Foi arrebatada. eu entrei no Santo dos Santos, tipo assim, no lugar que muita gente Vai não... descer a carruagem de fogo, vai levar Eu ele. falei, o quê? Pronto, vem que eu vou Meu gostar agora. filho, você me esquece que eu sou mais crente do que qualquer um aqui. Esquece. Aí o que aconteceu? Passei quase um ano sem Deus sem foi lá. fazer nada, sem Eita. conseguir. Travou. Tive uma amiga também que passou por uma experiência muito parecida há pouco Acontece. tempo. E, tipo assim, ela... Eu passei por uma experiência quando eu era adolescente, eu tava tendo era festividade. Festividade de adolescente e tal. Aí começou, né? O clamor pelo falar em línguas. Aí vem aqui na frente e tal, mano. Não, tinha que todo mundo na frente, eu não queria ir. Glória a Todo mundo glória, aqui na glória, frente. glória. Aí fala, vai dando glória, cara. Mano, eu tava fazendo uma galinha já, mano.
falando. Mano, veio uma... Aí, tipo assim, eu tava sentindo a presença de Deus. Eu estava sentindo a presença de Deus. Só que, tipo, eu não tava falando em línguas. Mano, chegou um irmãozinho atrás de mim. Meu filho, você não precisa mais falar, você não precisa falar em línguas. Deus já te selou. Já te separou. Olha aí. Mano, da hora eu parei. Mas, mano, eu tava sem rouco já. Aí você trava e passa a acreditar que você não foi tocado pelo Espírito Santo porque você não falou. Você não falou. Não, mas quando ele falou comigo, tipo assim, mano, foi tipo... Se acalma. É. Um consolo. Tipo assim, mano, você já conseguiu, você já foi separado por Deus. Eu sempre tenho essa preocupação. Entendeu? Mas tipo assim, mano, você não precisa buscar igual eles. Pô, geral do meu lado falando, chorando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Poxa, tá, mano, tá ser louco. Me lembra São pessoas especiais. Sim, mano. Um lugar especial. Cara, só, eu não sei se já tô querendo fechar, mas uma experiência Eu pessoal tenho uma que foi... pergunta que eles não deixam. Ah, tá. Não, pode mas completo, vai. completo. Foi assim, eu tava buscando uma resposta de Deus, sendo que eu nem sabia qual era a resposta. Vou explicar pra vocês. Eu não sei se vocês já estiveram num ambiente profético onde alguém ou algumas pessoas estavam sendo usadas por Deus para dar palavra de conhecimento. Sim. Com certeza vocês já se viram na situação de... Não fala Eu isso. tenho trauma, eu tenho trauma. Essa menina aqui é traumatizada. Então, eu tava quase sendo traumatizado, basicamente. Mas eu fiquei, cara, eu preciso de uma palavra. Eu não sabia nem o que eu queria. Nem o que eu Exatamente. Nem o que eu precisava. É tipo aquela música do Vitor Leal. Não sei dizer o que mudou, mas nada tá igual. Mano, eu quero alguma coisa, não sei. Cara, eu fiquei, meu Deus, me nota. Mas, assim, uma linha tênue entre Deus me vê, mas eu já tô falando contigo, e fulano, me vê, fulana, me vê, entrega alguma coisa pra mim. Porque a gente tem essa essência pelo sobrenatural, né? A gente quer ter o, tipo, caramba, só ela sabia, só Deus sabia, mas como ela sabe, sabe? E aí a minha experiência foi assim. A pessoa da frente recebeu uma palavra de conhecimento, e eu fiquei, uau, caramba, muito específico. E eu lá, Senhor, agora sou eu. E foi pro meu lado direito, foi exatamente. Nossa, mano. Deu a volta atrás e daqui a pouco eu tava aqui do meu lado, a pessoa do meu lado. E eu não. Tão Mano, familiar. as pessoas estão alinhadíssimas com Deus. O que tá acontecendo comigo? Senhor, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito. Eu não estou escutando sua voz. Cara, a pessoa chegou em mim e falou assim, olha... O senhor mandou eu dizer uma coisa pra você. Eu, pronto, minha vez. Ela falou assim, quando eu tenho alguma coisa pra falar pra você, eu posso falar com você diretamente. Cara, eu comecei a chorar. Tramontina, né? Foi assim, isso não fala de pessoas especiais. E nem o contrário, não é porque ela chegou pra mim e entregou isso que é porque eu sou especial. É porque o Senhor, ele busca por um relacionamento onde todo mundo vai ouvir a voz dele. Porque assim, convenhamos, olha só. Nós somos pro decente. Nada dela de perguntar ainda. Irmão, era um revelação estádio. do meu lugar de fala. com 75 mil pessoas. Chegou uma hora lá no final, até o Hayashi tava lá, irmão, era palavra de conhecimento pra todo mundo quanto é canto. E a Laís... E a Laís parada assim. Eu falei... Aí você ia ver ela jogar pro lado assim. Eu falei, Laís, tem 75 mil pessoas nesse Pô, tinha estádio. cadeira de rodas Isso voando, não cara. aconteceu ali. Não é possível. Se ninguém chegou... É. Chateado. 75 mil pessoas. Gente, a cadeira de rodas voando. É verdade. Thiago enxergando. Não. E Deus não usou nem uma irmãzinha do coque pra falar comigo. Nesse culto que tava o pessoal do Terão Som do Riso, aí tipo assim, um monte de gente do meu lado assim, no chão, assim, quebrantada. Aí eu tô de olho fechado assim, cantando a música. Aí eu falei, tem alguém me olhando, mano. Quando eu abri o olho assim, tu maluco. Tipo assim, tinha mais 10 pessoas no chão. Rindo de assim. tudo. Não, ele olhou pra mim assim, ele apontou pra mim. Aí eu olhei, falei, eu? Ele. Aí eu olhei pro chão assim, um monte de pessoas no chão. Falei, tu não vai vir aqui, parceiro. Hora daí que eu recebo daqui. Aí ele começou a orar, eu falei, cara, como é que ele ia cuidar das pessoas? A Laís ia passar por cima. Recusando! A Laís... Não acredito! A Laís ia passar Olha por só, cima de Deus. todo mundo. Tá vendo? Por quê? Mas Sempre não tem como, um- mano. Que Não tem como, absurdo, não tinha tá como vendo? também. Mas duvido, eu chego na... Ok. Eu chego, eu vou voando. Rastejando, segundo as pessoas. Tá maluco. Deu uma Preciso dar minha Já beira. chorou bastante alguma Foi coisa? igual Jacó, irmão. Fala assim, ó. Tu hoje não sai daqui. Levanta. Ai, gente. Vai Uma lá. pergunta, Laís. Que injustiça. Ah, é, a pergunta. Então, existe aquele descontrole total, porque eu já vi gente tirando a roupa e falando, não sou eu, é o Espírito Santo. Mas também a Bíblia fala que as coisas de Deus... Tirando a roupa. Eu já vi. Eu vi um vídeo que a mulher tira e vem as irmãzinhas assim, bota uma toalha nela, Isso, ela cara. fica assim... Gente, juro. Aí...
existe isso, porque a palavra de Deus também fala que as coisas do Senhor são com ordem e decência. Pois é, cara. E aí? Porque às vezes a gente é tomado de uma forma, só que você consegue controlar, você consegue perceber, tipo, eu tô gritando a igreja tá em silêncio, eu tô gritando. Dá pra controlar isso? O espírito ele é sujeito ao profeta, a Bíblia fala. Então, por mais que seja um momento de explosão de emoção, né, e talvez euforia, muita alegria ou muita contrição, a pessoa ela tá em si. E se ela tá em si, né, Deus não toma o controle da pessoa, desliga a pessoa, né? Aperta um botão, blum, desligou, e agora é meu. O Senhor ele não tem a vontade de fazer de nós fantoches. Não é esse o objetivo da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente está em si. A questão é, se a gente está em si, eu tenho que ter a maturidade de identificar se eu vou tirar a ordem de alguma coisa, talvez fazer o meu irmão pecar. Nesse caso, como é uma irmã? Sim, foi um vídeo no YouTube. Então, uma irmã que tira a roupa. Não, isso é pra testificar a fé da pessoa, a vida Parou, da pessoa. tiazinha. Como é que vai esquecer, né? Tipo assim, meio que não tem sentido, né? Deus não vai fazer essa confusão. Eu acredito que quando há uma manifestação do Espírito Santo, é Deus pegando o controle da coisa. E quando Deus pega o controle da situação, nunca que ele vai causar vergonha, nunca que ele vai fazer com que alguém peque, pense alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que, no bom sentido da coisa, a gente precisa julgar se é de Deus, se não é discernir. É uma palavra mais bonita, né? Tu quer batera? Tu já viu do menorzinho na bateria? Tava lá no culto pentecostal assim, do nada, mano, ele levanta e começa a rodar assim, cai na bateria, pô. Destrói a bateria toda no culto. Aí. Já viu esse vídeo? Que loucura. Mano, doideira, pô. Tipo assim, ele sai caindo. Parou a música. Acabou tudo, pô. Acabou o culto. Não, tipo assim, eu acho que essas questões, eu já estive em alguns movimentos de mover, e que você viu o mover de Deus fato. Quando você tá em um lugar... Deixa ele falar. Que movimento de mover. Aí, mano. Viu? Tá jogando os outros? Tá jogando que você... Desculpa pela redundância. Que você vê o Mas é o pior que eu entendi. São movimentos, são cultos, né? Que tem moveres. Você vê que tem muita gente ali, é igual a questão da palavra de conhecimento. Vai ter coisa que vai fazer sentido, vai ter coisa que não vai fazer sentido, porque esse lugar do dom de profecia, eu vi até um vídeo esses dias sobre isso. As pessoas interpretam às vezes de uma forma muito errada. A gente tá falando de avivamento, gente, isso tudo tá dentro desse aspecto de avivamento. Com certeza. E aí, nessa pregação, a pessoa tava falando, não me lembro quem foi, mas a pessoa tava falando, cara, pega os profetas da Bíblia. Isaías falou, ai de mim. João, mano, quando João fala, João se sente como morto. Tu vai ver Jeremias, vai ver outros profetas, os caras tremiam na base, mano. Tremiam mesmo. De entregar uma palavra para alguém ou de entregar uma palavra para uma nação. E eu não estou aqui julgando quem é certo ou quem é errado, mas palavra de conhecimento é uma parada que tá indo para um caminho muito de banalização. Não tem como usar outra palavra. Porque hoje tá todo mundo se dizendo ter palavra de conhecimento, e aí começa a parada do em 7 dias. 7 dias vai acontecer. O telefone vai tocar. O telefone vai tocar. 3 dias vai acontecer. Cara. E aí você vai vendo. Não, tem mais paradas, cara. Não, e tem também o famoso, tipo assim, você tá passando por dificuldades, Deus é contigo. Tipo assim, eu sou do Ministério de Intercessão. Ministério de Intercessão, um ministério que vulgarmente, né, de uma parada meio estereotipada, é conhecido como um ministério profético da igreja. E o ministério, então, eu não tô dizendo que o profeta não tem que vir não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando tiver que vir, venha. Mas eu já recebi muita palavra de conhecimento. Mas muitas fizeram sentido. Tá vendo? Uns com tantos, outras não, mas aí a gente nada. entra nessa de que muitas fazem sentido e outras não fazem sentido nenhum. Você sabe que E aí, não irmão, fazer, né? você começa a ter que entrar no lugar de você. Eu conheço o Senhor. Sim. Eu discordo de alguns que dizem que o Senhor, se você tem intimidade com o Senhor, ele não vai falar através de alguém. Eu discordo disso. Mas eu acredito que se você tem intimidade com o Senhor,
você vai saber discernir quando uma palavra de Deus e quando não é. Quando o direcionamento vem de Deus e quando não vem. É isso aí. Fala aí, João. Conta a sua... Não, é que você falando da experiência, eu lembrei, há pouco tempo eu vi na internet uma profecia sendo liberada, o pastor, o irmão, né, falando, começou a cantar, né, e de frente pra um outro, falou assim, esse cara sou eu, e o cara começou a chorar, não sei se vocês viram isso. Aí, por que você tá chorando? Aí ele, meu nome é Roberto Carlos. Então, você vai ver nessa igreja, por exemplo. É umas paradas que... aí vai pipocando coisas tipo assim, não dá nem pra falar descobriram. O cara gosta de processar todo mundo. A gente não tem dinheiro nem pra... Tem pesquisa, quer dizer, até estudo, né? Tipo assim, o gestual da pessoa ali na hora do culto, o pregador leitura corporal. A pessoa, caraca, isso, tal, e pega e joga. Nós passamos por uma experiência na nossa antiga... Nós éramos da mesma igreja, né? Nosso antigo ministério. O cara foi lá, e aí o cara começou a pregar e tal. E no meio da pregação, o cara teve uma palavra de conhecimento para o primo dele. E aí o cara pegou e falou, era escoliose, não era? O cara chegou no púlpito, irmão. E a igreja glorificou porque de fato era Deus ali. Todos nós vimos isso. Ele falou, tem alguém aqui com escoliose, assim, assado, levanta porque Deus vai te curar agora. O cara levantou, o primo dele levantou. O primo dele foi curado na frente de todo mundo, a igreja estava lotada. Essa minha antiga igreja não era muito grande, era uma igreja de 200 e poucas pessoas, assim, quando estava muito cheia, 100 e poucos. Estava muito cheio nesse dia. E aí ele deu aquela palavra. Só que depois daquela palavra, ele foi pro CPF. Ele foi pra placa do carro. E começou a liberar a palavra pra todo mundo, irmão. Liberar a palavra sem parar. Você falou, sou profeta? Exato. E aí ele fazia umas paradas, tipo, oi, Jesus. Tem certeza disso? Oi? Sério? Pô? Tem certeza disso? Fazia umas paradas. Ele fazia a mão no telefone. Como se estivesse falando com Jesus no telefone. E aí, no final, ele falou, Deus está me falando das pessoas que vão trazer R$100 aqui para abençoar o ministério. Foram mais 20 cabeças. Ele fez uma campanha na igreja na época. 7 dias. E todos os finais de culto ele fazia esse apelo. E ia muita gente. Então, caramba, não é que a pessoa não tem um dom. É a forma como ela usa o dom dela. Não, e era uma conferência de jovens, né? Não, era uma campanha... Não. Ainda bem, né? Pô, tudo é culpa sim. dos jovens, cara. Não, tudo é culpa dos jovens. A primeira vez que ele foi encerrando o Congresso de Jovens, isso. Cara, aí quando ele foi pro CPF, foi tipo assim, quem aqui tá se sentindo endemoniado? Vem aqui pra frente. Mano, na hora, os jovens, assim, tipo assim, olhando pra cada um, tipo assim, cara, nitidamente, a presença de Deus, tipo assim, se esvaiu. Sim. O cara, tipo assim, tirou a presença de Deus do centro, agora é meu momento. Era como se você sentisse a transição, sabe? Do ambiente, mano, foi um discurso mais bizarro que eu já vi na minha vida. Você sentia a presença de Deus, da cura, dele, do lado, do nada, pum, choque, tá ligado? Caraca. Eu tenho uma última pergunta. Eu tenho visto muitos jovens, assim, sempre colocando ou na bio do Instagram, ou se autodenominando mesmo evangelista. Isso pode acontecer, ou para você falou que foi ungido, esse título, digamos assim, é igual de pastor, você precisa necessariamente ser evangelista, ou eu posso me autotitular e falar, eu sou evangelista? Então, eu entendo que, no caso, na minha realidade, o pastor ele teve um entendimento em Deus. Ele, como autoridade espiritual sobre a minha vida, ele achou, com a convicção em Deus, que Deus tinha falado para ele sobre o meu ministério. Um dia antes de eu saber, né, sobre a minha consagração, eu sonhei e eu ouvi o Senhor falando acerca de um ministério e que eu me via pregando para pessoas. E aí no dia mesmo, no dia, quando eu acordei, eu fui para um culto, era domingo de manhã, e aí eu recebi a notícia que eu seria consagrado, né, ao ministério de evangelista. Eu entendo que ele sendo a minha paternidade espiritual, aquele que representa o Senhor assim na minha vida, foi de Deus. Então eu digo amém, ainda mais tendo aquela convicção ali do meu sonho, daquela confirmação, né, de Deus ali antes comigo.
Sobre as pessoas que se denominam, é muito complicado você falar, você se denominar assim, porque às vezes é o que eu disse, você flui como se fosse consagrado. Mas você, quando é consagrado, você tem porque os ministérios, eles são feitos para a edificação do corpo de Cristo. E às vezes o cara nem congrega. Essa é a realidade, né? Às vezes o cara não congrega e se denomina. Então ele se diz ter uma função que biblicamente é feita para edificar o corpo e ele nem faz parte do corpo. Então, quando você vê muitas vezes assim, a autodenominação, né? Você pode ver, não tem uma vivência de corpo. Não tem uma autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa. Ou então, a visão dessa igreja, que o cara que se autodenomina, ela é bem assim, cada um é o que quiser. Sendo que a gente sabe que, biblicamente, no Senhor, não é assim que funciona. Não é o que eu quiser ser, eu sou, me tornei, pronto, final. Não, existe um propósito para a vida de cada um e existe a função. O evangelista, assim como o pastor, assim como o mestre, assim como o apóstolo, o profeta, ele tem o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Então, tem que fazer esse balanceamento aí. Será que tá edificando o corpo mesmo? Se autodenominou, é complicado, né, falar. E aí? Acabei esse episódio avivado. Denso. Caramba. A gente vai ter que marcar o outro pra falar de dons, né? Porque dons tu tem experiência pra caramba. Cara, tipo, a gente tá querendo falar sobre esse assunto há muito tempo, né? Legal. Estamos querendo É que a gente tem uma lista de temas que a gente quer trabalhar. Legal. Sim. Dons espirituais. Esse era um dos temas. Top. Você tem algo pra falar? Pra finalizar, eu quero agradecer. De verdade. Adorei estar aqui com vocês. Poder compartilhar desse tema e ir para outros temas, assim, falando. Foi bem descontraído. Agradecer a confiança de poder estar aqui. E quem sabe estar mais vezes, vocês estando lá com a gente também. Vai ser bem assim receber vocês. E é isso. Valeu, galera, que assistiu até aqui o final. Já me metendo a gente que agradece. Apresentador, viu? Apresentador. Aí, ó, Já tá treinando. Não vai ser eu que vou apresentar, não. É com ele lá. Pô, mas aí, Vilas Boas e Jonas. Aí, ó. Combina, né? Muito obrigada pela sua presença, por ter vindo de tão longe. Tão distante. Nessa chuva aleatória, que ninguém imaginava. Chuva, vento, trânsito, tudo. Que horas são agora? São 10h44. Aí, 10h44 da noite. Você ainda vai ter uma viagem. Muito obrigada pela disponibilidade. Isso. Foi um prazer, muito bom o episódio. Gente, querem falar? Não, então, quem chegou show, até foi aqui, maravilhoso, foi muito bom. Quem chegou até aqui, por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, vai avivar o jovem lá, a galera da tua igreja com esse episódio, manda pra eles. Jonathan, Jonathan, eu sempre falo o nome dele errado. Ele é Eutério? Não. Ah, tá. Muito obrigada pela indicação, hein? Tá arrasando. Salvou. Sempre manda alguém muito bom pra Mas gente. Júlio também vem aqui acompanhando, ó. O Júnior tá aqui Júnior, comigo. muito obrigada pela presença, porque deve ser muito Juventude. chato ficar sentado ali o tempo Júnior inteiro. trabalha com a gente lá na juventude, na liderança. Tem sido bênção lá na Baterista? Baterista livre? Eu não entendi isso. nossa vida. Pô. E é isso, gente. Baterista nem é música. Faz Só barulho. barulho. Verdade. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, galera. Beijo. Até a semana que próxima. vem. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Ai, gente.